Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença. Vamos começar mais um evento da Tech6 Group. Esse evento a gente vai falar sobre como converter dados de clientes em vendas. Vai ser um papo super legal. Nós estamos em várias plataformas ao vivo, então, independente de onde você esteja, coloque seus dados, suas dúvidas, pode questionar e no final do evento a gente vai responder. Bom, para quem ainda não me conhece, sou a Vivian Krebs, trabalho na área comercial da Tech6 e hoje vou estar aqui nesse evento junto com um convidado especial que daqui a pouco eu apresento. Mas falando um pouquinho sobre a Tech6 Group, para vocês conhecerem um pouquinho mais, nós temos uma solução proprietária onde a gente trabalha a parte de planejamento financeiro orçamentário, consolidação contábil e também o IFRS 16. E na unidade de Analytics, então, a gente tem todo o apoio para construir a plataforma de dados do cliente, o CDP, governança de dados e catálogo, apoiamos na parte de serviços de toda a parte de BI, né, de Business Intelligence, temos Body Shop para apoiar vocês, e apoiamos também até na parte do ecossistema de tecnologia da empresa. Então, qualquer um desses pontos, vocês, por favor, nos procure que a gente pode apoiar vocês, ok? Bom, vou convidar então agora nosso convidado, o Matias Rai. Ele tem uma grande experiência no mercado, ele sempre está aqui para me apoiar, me ajuda bastante, ele tem uma grande experiência tecnicamente falando, mas ele sempre traz a nossa linguagem aí de usuário. Bom dia, Matias. Bom dia, Vivian. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. É um prazer recebê-los aqui. Obrigado novamente por estarem chegando junto conosco aqui, né, nesse evento aí, falando sobre tecnologias. Exatamente. Estou empolgada para falar sobre esse tema. É um tema que não é nem novo, né? Porque muitas empresas falam, mas eu acho que hoje em dia as empresas estão se conectando mais a esse tema, que é da plataforma de dados, né? Então, a gente já vai começar, Matias, eu já vou começar fazendo uma pergunta para você sobre o que é o CDP. Bom, vamos lá. O que a gente tem visto hoje é que o CDP, como uma sigla, né, vem de Customer Data Platform, tem atingido diversas empresas em diversos níveis. É uma forma de você buscar criar jornada com o cliente de forma exclusiva. Resumidamente, claro que tem vários conceitos, vários fundamentos aí, várias formas de tratar o CDP. Eu acho que o ponto importante é o que a gente vem trazendo hoje, Vivian. É buscar criar uma reflexão sobre as formas do que é um CDP, né? Porque se fala em CDP, muita gente associa a ferramenta. Mas será que é só uma ferramenta? Se você compra um software, um produto, ele vai resolver seu problema de você criar uma jornada assertiva com o seu cliente? Né? Então, essa é a proposta, essa ideia. Eu acho até que ainda existe uma grande confusão sobre CRM, CDP, chega no mesmo resultado? Não. Então, eu acho que é interessante esse bate-papo até para entender por que aparecem outras ferramentas, várias siglinhas, né, também para nos ajudar, somente a área usuário, que cada dia aparece uma sigla diferente. Então, como que realmente a gente vai aprender, né, como saber que o CDP potencializa o resultado final da empresa, né? Que, na verdade, toda empresa está buscando o quê? O resultado dela melhorar, né? Ter melhores vendas e assim por diante. Essa é uma evolução que vem ocorrendo, principalmente na área de marketing, né? Então, a área de marketing sempre evolui, sempre revoluciona, né, as tecnologias, sempre busca alcançar melhores resultados usando tecnologia, processos. O CDP é o resultado aí que vem
Eu não diria que ainda é o resultado final, porque a gente nunca chega no resultado final, a gente sempre chega no último resultado e depois melhora, né? E o CDP acontece a mesma coisa. Portanto, sempre vai haver mesmo essa questão de entendimento de CRM, base de dados para marketing, base de dados analítica, CDP. Eu acho que agora é a hora de a gente tentar, pelo menos, dar uma outra visão aí sobre o assunto, não é, né? Sem dúvida. Então podemos então já mostrar a primeira pergunta, base aí chave do nosso tema. Vamos Bom, lá. aqui, eu acho que a pergunta reflexiva que nós trazemos é: o que significa dizer que devemos pensar no CDP como uma prática? Então, note que aqui nós já trouxemos um elemento diferencial aí para tentar gerar essa proposta nova de pensamento para as empresas. Bom, pensar o CDP como uma prática é pensar primeiro que existe uma jornada com o cliente que deve ser agora, a partir de então, tratada em tempo real. O mundo hoje é em tempo real. Então, as notícias chegam instantâneas em nosso celular, em nossas redes sociais, em vários canais que nós temos hoje contato com o mundo. Então, com o cliente, a gente também tem que pensar nisso, pensar em agir e acionar em tempo real. Buscar uma ativação desses contatos em diversos canais, é o Omnichannel, ou seja, cada cliente hoje tem uma preferência de acesso de canais, uns preferem o WhatsApp, outros preferem uma ligação, outros preferem acessar um aplicativo. A gente tem que entender bem isso, tem que respeitar bem isso, porque isso é um ponto fundamental. Melhorar a qualidade dos serviços dos profissionais de marketing dentro da nossa empresa. Esses profissionais geralmente são aqueles que estão na frente, mas como a gente vai ver, não são os únicos que se beneficiam no CDP, tá bom? Disponibilizar a ferramenta no final do dia, com certeza, porque a tecnologia ela está embutida nesse tema, né? Sem as tecnologias você não tem realmente como fazer. E tornar os investimentos mais assertivos. Por quê? Porque é fundamental que você tenha recursos. Recursos são escassos em geral, né? A administração diz isso. Então a gente tem que tornar todos os nossos investimentos que são direcionados a criar essa jornada com o cliente mais assertivos. Bom, e no final do dia, a gente vai entender que uma concepção de fundamento do CDP é uma única fonte da verdade para potencializar a nossa estratégia de experiência com o cliente. Por quê? As empresas hoje, elas devem brigar muito por ter e criar essa visão única do cliente. Porque hoje, quando você vai entender o cliente dentro da sua companhia, se você já tem uma filosofia ou você já tem uma prática de gestão de dados, você já constrói esse caminho do dado ao conhecimento, né, dentro da sua empresa, com o cliente não é diferente. Você vai ter o dado, né, não diria nem informação ainda, mas o dado desse cliente disponível em todos os departamentos. Então você tem informações duplicadas muitas vezes desse cliente, porque você tem endereço, você tem contato de telefone, e-mail ou outro tipo de contato em vários locais de dados da sua empresa. Você tem várias mídias sociais que se comunicam com esse cliente. Você muitas vezes já tem uma base analítica histórica desse cliente fundamentado, com dados que estão ali disponíveis para serem tratados em função da visão. E o foco agora, o target, é que tudo isso, né, toda essa disponibilidade de dados estejam agora sendo encaminhadas para um único lugar, onde você vai criar essa única versão e vai tornar essa versão a versão da verdade sobre aquele cliente. E eu acho até adicionando aí, desculpa, Matias, te interrompendo, eu acho que até adicionando em todo esse ciclo, eu acho que a empresa ainda hoje, ela toma cuidado com a lei do LGPD, né? Então, Sem tudo dúvida. aquilo que você quer, então isso tudo envolver, trazer todos os dados numa base única, mas trazendo também a regra de LGPD, né? Sim, sem dúvida.
Por isso aqui, essa frase, ela busca sintetizar, né, o que é tratar como prática, né, o CDP, que é a pergunta que nós iniciamos aqui a apresentação. É realmente considerar todos os elementos e envolvê-los no investimento do CDP, incluindo os dados, as pessoas, os departamentos, os processos, como você disse, e governança hoje de dados é um processo que envolve toda a empresa, incluindo as leis, né, de segurança de dados sensíveis, e trazendo as tecnologias que são envolvidas de forma a tornar tudo isso importante dentro do caminho do CDP. Inclusive, eu acredito, Vivian, que você deve ter até algumas historinhas para contar para a gente, né? É verdade, eu vou contar uma história aí real, né? Não vou falar o nome das empresas, vou falar empresa A, empresa B, porque é melhor, mas teve uma vez que eu estava precisando de um seguro de casa e, lógico, né? Primeiro eu dei um Google ali, vi algumas coisas, vi algumas informações e liguei para uma empresa A. Falei exatamente o que eu queria, estava buscando seguro para uma casa, dei as descrições e solicitei. Falei, olha, você pode me mandar todas as informações por e-mail ou até mesmo por WhatsApp. Prefiro que não me ligue porque eu estou trabalhando, então fica mais difícil, né? Então, aí, assim que eu receber a mensagem, eu posso te responder. Bom, ou seja, recebi várias ligações naquele dia, me oferecendo outros seguros, não o seguro da casa, né? Então, fiquei até decepcionada, porque, né, você acaba pedindo algumas coisas. Você nota que a empresa até tem meus dados, né? Porque se eles me ligaram, eles tinham meus dados, meu contato, né? Porque era a mesma empresa, mas estavam me oferecendo aquilo que eu não estava buscando, né? Então, realmente me decepcionei, e depois eu vou contar qual foi o resultado dessa historinha. O que a gente entende aqui é legal pegar essa historinha da Vivi e trazer, então, para esse campo aqui de reflexão que a gente propôs. Note que ela informou, né, se não me engano, você entrou em contato, né, Eu Vivian, que com entrei em o contato. cliente, e passou informações para o seu cliente. E note que você já é um cliente da base, né, um cliente ativo da base. E ofereceu informações, ainda colocou algumas questões de acesso a que eles deveriam ter com você, certo? Forma que você gostaria de ser contactada, não é mesmo? Exato. E no final você acabou decepcionada, foi o que eu entendi. Em geral, o que a gente pode entender sobre esse ponto de vista do que nós estamos trazendo aqui para esse momento aqui? O seguinte, a Vivian, ou melhor, o cliente, né, junto com a Vivian, tinha esse contato, possuíam até uma plataforma de CDP, ou pelo menos tinham os dados centralizados do cliente, mas o que aconteceu? Eles permitiram, dentro da empresa, que a informação da Vivian estivesse ilhadas, né, em alguns departamentos, e que esses departamentos contactassem a Vivian por diferentes formas, diferentes canais, diferente daqueles que a Vivian tinha preferência. Por quê? Porque pode ser que tenha havido o quê? Um certo equívoco aí, que os departamentos não foram conectados para se beneficiar desse CDP. Então, eles trabalharam de forma isolada, com equipes isoladas, né? E que não tiveram essa contribuição à jornada do cliente. Por que não tiveram a contribuição? Porque não respeitaram as restrições exigidas, ofereceram produtos que não eram os produtos que ela queria ser ofertada, não entenderam exatamente qual era a sua necessidade, e no final, a equipe de vendas, que poderia fechar um novo negócio ou garantir que a Vivian saísse satisfeita daquele contato com um relacionamento mais assertivo, não pôde executar, né, esse benefício sobre esse cliente. E, em geral, situações como essa da Vivian acabam gerando atritos entre o cliente e a empresa, e você perde um cliente. E é aquela velha equação, né? Você conquistar um cliente novamente é muito mais caro do que você reter um cliente. Isso é uma equação que eu acho que todo mundo já sabe, né? Já é passiva, né? Já foi aceita.
E, nesse caso, foi provavelmente o que ocorreu, não é mesmo, Vivian? E até, na verdade, acaba tendo um gasto maior, né? Porque, imagina, eu recebi várias ligações, ou seja, essas outras pessoas, elas perderam o tempo de ligar para mim, e isso tudo contabiliza, né? Que ela poderia estar vendendo o seguro de carro para a pessoa que realmente está buscando o seguro de carro, né? Então, é muito mais assertivo quando se tem uma plataforma que integra todos os dados ali, né? E que E cria até essa jornada, né? Na verdade, não só isso, né? Não sei, né, nesse caso aí que a gente está contando, mas, por exemplo, talvez até a empresa tenha isso integrado, mas os profissionais não foram treinados exatamente para como utilizar aquelas informações, né? Então, também tem isso que eu acho que é o outro ponto que você falou anteriormente, né? Não é só ter uma ferramenta, não é só ter uma prática, envolve as pessoas que estão ali dentro da empresa também. Isso. Que é a questão de você tratar, né, num segundo cenário, né? Se você tivesse uma abordagem diferente com o cliente, né? Se o cliente entendesse bem você, sob o ponto de vista de uma jornada, tivesse uma ação sobre a Vivian de forma personificada, que é o que a gente trouxe aqui como reflexão. Então, é suficiente ter uma ferramenta hoje baseada em CDP? Essa é a pergunta. Então, a gente pode entender que numa segunda etapa, se você tivesse tido entrado numa jornada de atendimento com o cliente, de forma que todos os departamentos te enxergassem, pudessem contribuir com informações e contribuir de forma mais assertiva para uma oferta de produto, com uma conexão com a Viva em canais mais exclusivos, eles tivessem tido mais resultado, tivessem tido mais sucesso, que é o que a gente propõe em praticar o CDP. Né? Então, é você possuir a ferramenta de dados do cliente, mas, ao mesmo tempo que você tem tudo isso, essa criação da visão única, automatizar e conectar os departamentos que vão fazer parte dessa jornada. Muitas vezes, dependendo do produto ou serviço que você vai ofertar, você precisa ter uma área de análise de compliance ou risco, você precisa ter uma área de novos produtos, a própria área de marketing, a área de atendimento ao cliente final, participando, né, desse benefício do CDP, avaliando perfis, avaliando cadastro, avaliando riscos. Você pode automatizar todas essas avaliações através de ferramentas e análises conjuntas, né, buscando essa melhor oferta de serviço e produto. Você tem hoje as redes sociais que são ricas aí em informações sobre comportamentos, acessos, perfis de vários clientes, e depois você vai acionar o cliente com as ofertas relevantes por meio desses múltiplos canais que ele deseja ser contactado, né? E vai incentivar os principais departamentos a colaborar com essa jornada. Então, vejam que agora você não está falando só de uma ferramenta, você está falando de processos, você está falando de pessoas, né? Você está falando de regras, você tem aí um conjunto de elementos trabalhando junto e as ferramentas, né, automatizando e gerando e trazendo a tecnologia adequada para realizar tudo isso, né? Então você vai monitorar tendências de engajamento, vai identificar melhores oportunidades, vai fornecer ofertas em tempo real. Esse é um ponto importante. Conectar o offline com o online para você maximizar a conversão, né, através da confiança e da lealdade desse consumidor dentro da sua empresa. Isso é o que nós chamamos de prática, Vivian, porque é diferente de você pensar só em adquirir uma ferramenta. Então, a Tech6 Group traz essa reflexão para o mercado, né, com algumas ofertas que a gente vai até mencionar mais ao final da apresentação, para que haja a garantia do sucesso, né? Ou seja, para que as empresas já comecem desde o início adotando a mentalidade certa, né? Nós ajudamos, inclusive, nessas etapas iniciais, né, para que o cliente entenda o que criar uma jornada do cliente, o que é garantir essa versão única da verdade, o que é realizar as integrações necessárias ao investir numa tecnologia de CDP, isso é importante.
né? Como você vai otimizar o CDP em todo o seu negócio, ou que ele vai permear as áreas, considerando todos os departamentos que se beneficiarão do CDP. Em geral, é muito comum pensar o CDP em marketing. Sim, faz sentido, né? No entanto, o que a gente vê é que não é só marketing que pode se beneficiar do uso de práticas, né, de CDP. Muitos outros departamentos podem se beneficiar. E você tem que alcançar os pontos finais de valor desse CDP que a gente vai ver mais adiante, né? E criar casos de usos acionáveis, né? Para você chegar a contactar esse cliente, né, com um roteiro sólido, principalmente quando você tem mais de uma área envolvida, né? O que é o roteiro? É a jornada, é você sair de um ponto A, chegar num ponto B e fazer todo esse caminho que a Vivian mencionou, né? Só que de forma exclusiva, direcionada, de forma a atender a Vivian como a Vivian é, e não simplesmente buscando vender mais um produto ou oferecer mais um serviço. Eu acho que até vou finalizar falando finalizar a historinha, né? Que aí depois eu liguei para a empresa B, né? E quando eu falei a mesma coisa, né? O mesmo discurso, falei que eu queria o seguro de casa. E a pessoa que me atendeu, já no momento que eu liguei, ela já falou: notei que você já foi cliente nosso há tantos anos atrás. E eu já gostei, né? Porque já só de falar o meu nome, o meu telefone, ela já conseguiu essa informação. E ela já me deu a bem-vinda novamente, né? Muito solícita, expliquei que eu queria as informações. E ela falou assim: não, ok, você vai receber por e-mail, conforme sua solicitação. E realmente, eu recebi por e-mail toda a cotação, já naquele e-mail, trazendo as vantagens de fechar com ela, porque como eu já fui cliente, ela já conseguiu trazer um diferencial para mim. Na mesma hora que ela me mandou e-mail, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, só me avisando, falando assim: olha, Vivian, eu já te mandei a proposta, dá uma analisada, estou à disposição, quando quiser, é só me chamar por aqui, por esse canal. Então, no fim, fechei com essa empresa B, né? Mesmo não tendo sido a minha primeira opção. Mas realmente, nesse caso, ele garantiu o sucesso, porque quando eu liguei, o profissional soube usar os dados que ela estava vendo ali na tela, né? Isso aqui a gente está falando de seguro, que foi um caso meu, mas a gente pode pensar em vários casos, né? Telecomunicação, quantas ligações a gente não recebe, né? Então, varejo também, né? Saber quando que eu fiz a última compra na empresa, né? E assim por diante. Isso que você mencionou no final, provavelmente quando você entrou em contato, essa empresa B, ela já tinha um plano de ação, ela já tinha essa mentalidade de jornada, né? Já tinha a versão única, já tinha realizado as integrações necessárias, porque ela deve provavelmente ter visto seu cadastro, ter visto seu score de risco, ter visto se você já teve outras buscas, né? Inclusive em redes, para outras cotações de seguro, já identificou o seu perfil, né, considerou os departamentos que poderiam se beneficiar, né, da seguradora, que poderia ser um seguro alto, um seguro residencial, fazer um pacote exclusivo para a Vivian, alcançou os pontos finais para te fazer a oferta pelo canal relevante, que poderia ser através de um canal de marketing voltado à ação de e-mail ou até um aplicativo e tudo mais. Então, ela fez com que o final dessa jornada fosse acionada e que através de um roteiro, né? Isso é o processo, né? E é nisso que a Tech6 vem trazer como solução. As ferramentas existem. Hoje a Tech6 é uma parceira muito forte da Salesforce. Nós temos hoje já projetos envolvendo Salesforce para atuar nesses direcionadores de sucesso CDP, né? Ou seja, o que vocês estão vendo aqui é que esses 5 pilares iniciais, velocidade, variedade, veracidade, volume, para alcançar os valores, eles são 5 pontos ou 5 direcionadores chaves hoje de um CDP. Então você vai partir hoje de uma coleta de dados, né, que é a ingestão,
e essa coleta ela vai vir de diversas fontes. Hoje nós temos fontes offline, fontes online, streams em tempo real, mídias sociais e tudo mais, mas tudo vai chegar através de uma transformação no esquema único, que é o esquema de Cloud Information Model, que é um padrão hoje da indústria, tá? Hoje a indústria tem 2 padrões aí de orientação para você organizar ou modelar dados. Um é o Cloud Information Model e o outro é Open Data Initiative, que é um padrão mais voltado para Microsoft, SAP, Adobe, o SIM, que é o Cloud Information, é Salesforce, Google, Amazon. Ou seja, são 2 indústrias, são muito parecidos na essência, ou até nos fundamentos e no resultado, porém são diferentes em alguns pontos. A gente trabalha principalmente com o Cloud Information Model, já com várias práticas, então conhecemos bastante das práticas envolvidas nessa parte de criar a versão única, de trazer diversas fontes, construções de APIs, de processos, para construir a base única, para alcançar os valores, que é criar uma jornada de mensagens com o cliente, ou você criar uma publicação ou uma oferta mais direcionada em real time, através de ativações em redes sociais, por exemplo, né, usando aplicações de enriquecimento de dados com inteligência artificial, criar essa interação real-time também de forma personalizada, através de personalizações web ou app ou application, e construir o próprio ambiente analítico, que é a base de dados onde você pode criar as suas análises, fazer o seu business intelligence, praticar a sua ciência de dados, de forma a contribuir ainda mais nesses pontos finais, né, de ativação do cliente. Então, a Tech6 ela parte dessa oferta de serviços associados a execuções com tecnologias. Então, a gente tem processos, produtos, tecnologias, pessoas envolvidas e conhecimento envolvido para ajudar as empresas a iniciar desde o início. Existem várias maturidades hoje no mercado, várias empresas com vários níveis de maturidade hoje no mercado. A Tech6 ela está preparada para ajudar as empresas desde o início. Até aquelas empresas ainda que ainda têm uma jornada identificada, mas precisam começar a construir, que é um nível mais básico ali, não tem nenhum direcionador de valor ou nenhum ponto final ativado, mas querem começar. A gente tem ferramentas de assessment, de entendimento, de maturidade, para começar a criar os planos de ações, ou até aquelas empresas que já estão executando e querem melhorar e aprimorar também as execuções. A gente também tem hoje um corpo de profissionais preparados para isso. E vale ressaltar aí também, né, Matias, que apesar da gente ser parceiro Salesforce, não significa que a gente só trabalhe com essa plataforma, né? Então, se algum de vocês que estão aqui nos ouvindo precisam, mas tem outros RM, não tem problema nenhum, porque, como o Matias falou, a gente vai apoiar em diferentes momentos, em diferentes plataformas ou na necessidade tua mesmo, né? Então, acho que é isso que é interessante. Bom, Matias, a gente Só para concluir, eu acho que aí fechar o ciclo, a Tech6 ela está apta a fazer você praticar o CDP. Não é só ter, né? CDP. Ter uma ferramenta. Exatamente. E, bom, a gente está chegando no final, não sei se o pessoal aqui, deixa eu ver se me manda alguma pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para você, Matias, porque várias vezes você falou assim, a plataforma ela apoia trazendo dados online e offline. Né? O que são realmente esses dados online e offline? Qual é a vantagem das empresas terem esses dados ali? Você está executando essas ativações em real time. Né? No momento que você interage com o cliente, você pode fazer uma oferta, você pode personalizar um template de página, por exemplo, num segmento de mídia. Você acessa uma determinada mídia aí de informações. Então, quando você se conecta ou loga nesse seu cliente, ele vai construir para você
aquelas áreas de informações baseado no que ele trouxe em real time do que você está observando. Eu mesmo já tive essa experiência de acessar alguns portais de produtos, fazer pesquisas de produtos e aparecer para mim ofertas através de pop no meu Google, né? Porque ele usa o Google Analytics. Ele pega e fala: eu vi que você entrou no nosso site e viu determinado produto essa semana mesmo, uma estante. Você viu essa estante, ó. Aproveite que essa semana a estante está em oferta. Né? Isso é uma interação real time. Então, isso a empresa viu, ela capturou do meu contato no Google, a minha navegação, viu que eu tinha o perfil, ela tinha a minha conta, acessou e mandou para mim no pop do Google essa informação. Então, essas são as interações. Se eu sou um cliente, ela pode cruzar essa informação com a base dela de dados offline e fazer outros tipos de interações e análises, né? Então, isso é comum em qualquer tipo de segmento, né? Telefonia, telecomunicação, bancos, enfim. Varejo, né? Eu acho varejo. No meu caso, foi varejo, exatamente, né? No teu caso, foi varejo. Bom, acho que não temos nenhuma pergunta, mas me coloco aqui, nos colocamos à disposição, tanto eu como o Matias, para responder qualquer questionamento, conhecer um pouquinho a sua jornada hoje, como que você está nessa jornada com o cliente, nos procure, nos fale um pouquinho da sua necessidade, qual que é o seu desejo, né, para estar tendo uma plataforma de CDP e realmente ter uma prática do CDP. Então, a gente está à disposição. Agradeço muito a presença de todos, agradeço, Matias, mais uma vez aí. Obrigado. Seu apoio junto aí no evento e espero nos ver em breve em nosso próximo evento. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.